estamos aquí reivindicando el problema que tenemos con Almaraz. Sí, pero ¿por qué viniste a Portugal para hablar de Almaraz? Porque ha habido una conferencia internacional hoy aquí, precisamente para hablar del tema que tenemos de Almaraz. ¿Qué se ha dicho en esa conferencia? ¿Qué se ha dicho en esta conferencia? Pues vamos a ver, pues se han dicho muchísimas cosas y la problemática que tenemos en Almaraz, evidentemente, por eso estamos en movimiento, por la problemática que hay en Almaraz, porque no está, en fin, se cumple su tiempo ya. Almaraz fue concebida para 30 años, se le ha prolongado 10 años más, que se cumplen los 40 años en el 2020 y 2021 el segundo reactor. Y entonces nos quieren hacer un ATI y ese ATI pues sí estamos entendiendo que nos lo quieren hacer porque realmente quieren prolongar la vida de la central 20 años más y eso es lo que se está debatiendo y la presencia por la que estamos aquí, nada más. Pero ¿piensas que los ciudadanos pueden algo contra empresas tan poderosas como Iberdrola o Endesa o Gas Natural? Los movimientos siempre se han hecho para conseguir cosas. Unas veces se consiguen y otras veces, pues ahí estamos. Pero ¿tiene esperanza que se consiga sí, algo? Tenemos esperanza, sí. Con una pierna en círculos. Renovables, esa es la solución. Gastar menos para vivir mejor. Nós estamos hoje aqui, neste momento, para festejar depois de uma conferência excepcional em que falámos dos problemas da nuclear, de Almaraz, as várias questões foram abordadas por especialistas, pela militância e temos perspectivas de continuar esta luta e de ganhar esta luta. Ganhar esta luta quer dizer temos perspectivas de fechar Almaraz dentro do prazo estabelecido, que é o fim dos contratos vigentes. O que é que se discutiu hoje ou o que é que se decidiu? Houve um plenário da parte da tarde, não é? O que é que esse plenário decidiu? Vai haver novas formas de luta? Qual é a estratégia dos movimentos que contestam e dos cidadãos a partir de agora? O plenário foi sobretudo um momento de grande unidade em que todos os grupos mostraram que estão a convergir para este objetivo e este objetivo tem várias etapas. Tem neste momento uma etapa principal que é a resolução do recurso que nós apresentámos junto da administração espanhola, o recurso contra o armazém de resíduos nucleares que está em vias de ser instalado em Almaraz. Nós é o Movimento Ibérico Antinuclear. Apresentámos este recurso assenta em bases muito substantivas. Nós estamos convencidos que é impossível contrariar as bases muito sólidas em que este recurso assenta. Se esse recurso for contrariado ou não for respondido no prazo, nós iremos para os tribunais administrativos e estamos mais uma vez convencidos que os tribunais administrativos, com a sua independência, irão cancelar este armazém em curso já de execução. Essa é uma das áreas onde vamos continuar a nossa atenção, onde vamos continuar atentos àquilo que vai ser este desenvolvimento e vamos continuar atentos também a um desenvolvimento que foi propiciado por nossa iniciativa do MIA, que é o contacto entre o Presidente da Comissão de Ambiente do Parlamento Português e o Presidente da Comissão de Energia do Parlamento Espanhol. Neste momento as duas comissões estão a criar uma sintonia e é possível que no quadro do Parlamento Espanhol, com a nova composição que retira a maioria absoluta ao Partido Popular, haja o desenvolvimento de uma iniciativa de vários partidos com vista a criar um calendário de encerramento das centrais nucleares. Este é outro ponto que nós também temos na nossa agenda e até temos na nossa agenda porque o MIA tem no seu core business, na sua estrutura, vários partidos políticos, aliás todos os partidos políticos, uma vez que em Portugal todos se manifestaram no sentido de fechar Almaraz, mas o Presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente e o Presidente da Comissão de Energia do Parlamento Espanhol são pessoas sintonizadas com o MIA, aliás o Presidente da Comissão de Ambiente esteve hoje presente em toda a nossa conferência. O nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que não há nenhum acidente diplomático entre Portugal e Espanha nessa matéria. Há diferenças de opinião, por assim dizer. Mas eu penso que essa é uma declaração diplomática. O nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros é um grande político e é um fino diplomata. E é evidente que não se pode dizer que há um incidente diplomático quando há matérias negociais em curso. E isto tem que ser negociado, o encerramento da central nuclear de Almaraz tem que ser negociado, tem que ser posto sob a mesa por parte do governo português, por parte do Primeiro-Ministro na próxima reunião de maio entre os primeiros ministros de Portugal e Espanha. Isso tem que estar na agenda e nós faremos uma ação política
para lembrar aos primeiros ministros que isto tem que ser matéria da agenda. E nós, além desta ação, em maio, vamos ter antes, em abril, uma importante conferência em Vila Velha de Ródão. Vamos ter depois, em junho, uma grande manifestação em Madrid, exemplo daquela que fizemos em Cáceres o ano passado, e iremos continuar com pequenas e grandes ações, e quero aqui mencionar uma que iremos também desencadear, que é uma ação de informação junto da opinião pública portuguesa sobre o papel da Endesa. A Endesa, que está hoje a introduzir com pezinhos de lã na sociedade portuguesa, a vender-se como uma empresa que desenvolve energias suaves, energias renováveis, é uma empresa que está a meter em Portugal 36% de almarás. E isto tem que ser dito. Também a Iberdrola atua no mercado português e também é acionista, aliás, de almarás, sim, como a Gás Natural Fenosa, sim, que também pode vender. A Iberdrola não está ainda a vender eletricidade aos portugueses. Está a vender à indústria, não está a vender às famílias. Sim, e nós em relação à indústria não temos grande possibilidade de intervenção, mas temos grande possibilidade de intervenção em denunciar junto das famílias que estão a mudar-se para a Endesa, a pensar que estão a mudar para uma energia suave, uma energia sustentável, e estão-se a mudar para o nuclear, para Almaraz. E as pessoas que não querem que Almaraz continue têm que mudar-se para uma empresa, uma entidade que vende energia limpa, e hoje aconselhamos. Tiveram presentes várias cooperativas de produção de energias renováveis, e a cooperativa Copérnico é uma cooperativa que em Portugal já está a vender energia solar. Portugal exporta mais energia elétrica para a Espanha do que a produção dos 36% de almarás que a Endesa faz. Ou seja, nós exportamos mais para a Espanha o ano passado que a energia elétrica produzida em almarás pelos 36% da Endesa. E Espanha exportou mais para a França do que a produção toda da central de Almaraz. Portanto, a central de Almaraz ainda por cima é relevante. Porque a França fechou as centrais nucleares também para revisão. Fechou uma série delas que abasteciam o mercado. É evidente que a eletricidade tem um funcionamento global. Não há soberania elétrica, mas o que é um facto é que Espanha produziu mais eletricidade que tinha necessidade para o seu consumo. E, portanto, se produziu mais, teve que exportar. Aconteceu que França, porque parou grande parte do seu parque nuclear, estava necessitada de importar energia de Espanha, da Itália, da Alemanha. A França, o ano passado, importou energia de vários países. Importou a energia de Espanha porque a Espanha tinha a energia disponível para ser exportada. Ou seja, não precisava de faturar mais 1 milhão de euros por dia, que é o que a faturação de Almaraz dá às empresas que são dela proprietárias. Mas tendo em conta que há empresas acionistas de Almaraz que atuam no mercado português, não podia o governo português atuar junto dessas empresas? A Iberdrola está a construir barragens no Tâmega e é dona da central do Pego, a Endesa vende energia em Portugal. Portanto, de que forma é que o António acha que o governo português pode atuar dentro dessas empresas que também têm negócios e têm interesses em Portugal? Assim, o governo português pode, de formas que eu não posso, obviamente, aqui divulgar, pode de várias formas impor... Porquê é que não pode divulgar, Não António? posso divulgar porque isso é matéria negocial, é matéria que entra na área das relações contratuais entre as empresas e o governo. Ou seja, é uma matéria complexa que eu não posso divulgar, não porque eu seja obrigado a nenhum segredo, mas é uma matéria que eu penso que deve ser reservada. Mas o António está envolvido nessas negociações? Não estou, mas sei que é possível fazer algumas negociações. O governo português tem, de certa forma, a faca e o queijo na mão. O governo português tem formas de pressionar estas empresas que são titulares de Almaraz, no sentido de lhes fazer sentir que, se não derem passos no sentido de evitarem a continuação da produção de Almaraz, o governo português pode dificultar-lhes a sua ação no território nacional. Mas António também tem dito que o governo português foi avisado desde setembro de 2006 daquilo que se estava a passar com o parque nuclear e com as intenções do governo espanhol e das empresas que exploram Almaraz e que não fez nada. Não, o governo português foi informado desde janeiro de 2015. O governo português foi informado e nós fomos 2 vezes, o MIA esteve 2 vezes no Parlamento, onde informámos os deputados da Comissão de Ambiente, entregámos-lhes dossiês que obviamente que poderiam ter facilmente chegado às mãos do governo. Nós, desde o início de setembro,
que divulgámos que o ATI estava em processo final, o armazém, estava em processo final de aprovação do estudo de impacto ambiental. E achamos inconcebível que o Ministro hoje venha mentir descaradamente. O Ministro vem mentir descaradamente ao Jornal Expresso, dizer que só no dia 4 de outubro, uma carta que o MIA lhe enviou a pedir-lhe audiência, é que ele soube desta situação. Não é verdade. Ele soube desta situação no dia 29, quando nós fizemos uma conferência de imprensa e demos várias entrevistas em que anunciávamos a construção do ATI. Ele tem o serviço de recortes, onde estava tudo presente, e tem esta informação desde o dia 22, que é a data que nós temos de um comunicado que enviámos para os jornais, que foi publicado, em que anunciávamos que o ATI estava em fase final do estudo de impacto ambiental. Portanto, ele sabe, porque tem um serviço de recortes, eu conheço bem o serviço de recortes da Secretaria de Estado e do Ministério do Ambiente, tinha lá toda esta informação. Mas acha que o Ministro do Ambiente não tem competência para lidar com esta situação? Temos que subir a esfera e quem tem que liderar isto é o Ministro dos Negócios Estrangeiros ou o Primeiro-Ministro ou quem sabe o Presidente da República exercendo alguma influência junto ao rei espanhol? Eu acho que me está a tirar as palavras da boca. Eu não estou-lhe a fazer uma pergunta. Mas está-me a tirar as palavras da boca. Até isso que acha? Acho que isso era uma solução. Era uma solução. Que o Ministro Marcos Fernandes não é competente para lidar com esta questão. O Ministro, depois da entrevista que deu hoje, perdeu toda a capacidade negocial com o Estado espanhol. Ele hoje disse que uma central nuclear era igual a uma fábrica de sapatos. E ele, quando diz isto, ele perde toda a sua competência para negociar com o Estado espanhol, seja o que for. Se deve demitir? Essa é uma opção que eu não tenho que me pronunciar, eu não sou membro de nenhum partido político. Mas se acha que ele não tem competência, por maioria de razão? Poderá ter competência para outras áreas, eu acho que esta área deve ser abocada para o Ministro dos Negócios Estrangeiros ou até para o próprio Primeiro-Ministro. Agora, em relação... Mas vê movimentações nesse sentido? Acha que o Primeiro-Ministro António Costa fará alguma coisa assim, tomará a pasta em suas mãos? Assim, eu sei que o Primeiro-Ministro António Costa esteve em Almaraz a manifestar-se pelo encerramento da central de Almaraz há alguns anos, quando era ainda um membro da Juventude Socialista. Eu sei que ela é uma pessoa extremamente consciente, com uma grande consciência política e com uma grande capacidade de análise da situação. Ora, se ele esteve em Almaraz é porque ele sabia do perigo de Almaraz e sabia do perigo de Almaraz, então sabe certamente do perigo de Almaraz hoje. E eu acho que o Primeiro-Ministro não pode escamotear esta questão. Última questão. Durante alguns anos parece que o movimento antinuclear em Portugal esteve um bocadinho adormecido, renasceu? Assim, não diria que esteve um bocadinho adormecido, eu acho é que esta situação é uma situação nova. Eu recordo que o movimento antinuclear em Portugal tem um grande historial de vitórias. Ganhámos a luta contra Ferrel, ganhámos a luta contra as 7 centrais nucleares que os vários governos nos queriam impor. 7 a 23, tiveram previstas de 7 a 23 que governos centrais. Foram esses? Os governos do PS, do PSD, nos anos 80, portanto, governos uns a seguir aos outros, eram todos a favor desta alguma opção. Figura, algum ministro em particular que tivesse liderado essa pasta? Havia o Ministro Veiga Simão, que é conhecido de todos, que foi um grande empenho na prossecução do programa nuclear, mas também ganhamos outras batalhas. Ganhamos a batalha contra a aldeia de Ávila, o cemitério nuclear espanhol, previsto para os contrafortes do Douro. Ganhámos a batalha com os nossos amigos espanhóis contra a central nuclear de Saiago e a central nuclear de Valdecavalheiros, que hoje foi referido, foram construídas, mas nunca entraram em funcionamento. Não a de Saiago, nunca chegou a ser feito senão o aterro. Onde é que é a central de Saiago? A Saiago é mesmo em frente a Miranda do Douro, Valdecavalheiros é na Andaluzia. Ganhámos outra grande batalha contra o nuclear, contra os enterramentos de resíduos nucleares nos fundos atlânticos, ao norte dos Açores e a oeste da Galiza. Ganhámos a batalha em Portugal contra a mineração de urânio, em Nisa, e também ganhámos a batalha pela recuperação da saúde e do património dos mineiros e das terras mineradas da Urgeiriça. Ou seja, em Portugal o nosso historial de vitórias sobre a nuclear é grande, só que ultimamente teve... António acha que é Portugal que vai fechar Almaraz e não Espanha? Não, é Portugal e Espanha que vão fechar Almaraz. Viu-se nesta reunião que Portugal e Espanha estão unidos com uma vontade muito firme, é fechar Almaraz e fechar as outras centrais nucleares espanholas. Mas última pergunta, quando se diz Portugal e Espanha, fala-se dos movimentos em Portugal e Espanha, ambientalistas que são naturalmente sensíveis a esta questão. Acha que a maior parte dos portugueses tem consciência destas questões, ou dos espanhóis? Isto é uma mensagem mais ou menos transversal? As pessoas percebem do que é que se está a falar? Olha, ou é uma conversa de ambientalistas? Nós hoje tivemos aqui umas várias experiências e contactos, tivemos 250 pessoas na conferência e trocámos impressões com muita gente. E os espanhóis, e eu próprio me apercebo disso, quando vou tomar um café e falo de Almaraz, as pessoas que me servem o café, que estão ao meu lado, sabem o que é que se passa com Almaraz.
querem fechar Almaraz e que quando me reconhecem dão-me mais força, dão-me mais energia, porque Almaraz de facto é um tema que, embora as sondagens televisivas valem o que valem, a sondagem televisiva que foi feita durante o programa de prós e contras deu 95% dos inquiridos como sendo favoráveis a Almaraz. Em Espanha, neste momento, há ainda um grande bloqueio de informação. Almaraz sai muito pouco nos jornais, sai nos jornais regionais, mas sai muito pouco nos jornais da audiência nacional. A televisão é raro pegar no tema de Almaraz, mas começa a pegar. E quando começar a pegar a sério, como aqui em Portugal, vai certamente alterar a situação, alterar a opinião pública, sendo que a opinião pública já é maioritariamente a favor do fecho. As sondagens, os inquéritos dão que mais de 53% dos espanhóis querem fechar as centrais nucleares. Portanto, assim, vai ser importante que os partidos políticos também respondam a este anseio da sociedade, e os partidos políticos no Parlamento, em Espanha, estão a programar uma agenda de encerramento das centrais nucleares. As centrais nucleares estão a chegar ao fim do seu período de vida, já com o prolongamento, e têm que ser fechadas. Okay. António Eloy, muito obrigado. Obrigado, eu. Vamos a cerrar la central de Almaraz. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar la central de Almaraz. Diz-me quem és e porque é que estás aqui. He venido a una manifestación para el cierre de la central de Almaraz, Sí. en Extremadura. E por que isso é importante para ti? Por que é isso importante? Es importante porque sabemos que la energía nuclear tiene problemas de que cualquier pequeño accidente repercute tanto como a Extremadura, a Portugal y a toda España, porque ya está comprobado con otras centrales que han tenido problemas en el resto del mundo, y antes las cerremos mejor. Y esta no es nueva, tiene más de 30 años y ya va siendo hora de que se cierre. Y hay muchas más en España que también son iguales de viejas o más. E estás com uma bandeira da Catalunha? Não, que bandeira é essa? Esta es la bandera republicana de España. Republicana de España. Sí. ¿Y por qué tienes eso contigo? Porque yo soy del Partido Comunista y es lo que defendemos. No estamos con la monarquía y es lo que defendemos, y por eso la llevo. ¿Y cómo es que está relacionado con la central de Almaraz? No te he entendido. ¿Qué una cosa tiene a ver con la otra? Porque... No, pero nos hacemos notar. Como nos hacemos notar, no tiene nada que ver, pero siempre aprovechamos para hacernos notar cada vez que vamos a algún tipo de manifestación. ¿Es una forma de luchar contra el oligopolio de energía nuclear? ¿El oligopolio de la energía nuclear es una forma de también luchar contra eso? Porque es otro concepto de política y otra forma de hacer política. Porque en España, pues con la monarquía, los reyes hacen y deshacen bastante, porque no se les puede decir nada, porque el que teníamos ahora y el que hemos tenido hace 2 años atrás, las amistades que tenían, Arabia Saudí, Marruecos, ya sabemos todos cómo son. Por tanto, ¿tú crees que la monarquía es una apoyante de la energía nuclear? Y de muchos otros negocios con el petróleo y claro, todos tienen negocios, las puertas giratorias, porque acaban los ministros y acaban todos funcionando, saliendo de ministros y acabando en las compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, y es todo un paquete. Por eso venimos, porque es todo un paquete. Vale, gracias. Renovables sí, nucleares no. Renovables sí, nucleares no. Renovables sí, nucleares no. Conta-me quem és tu e porque é que estás aqui? Estou aqui em representação da Quercus, pelo Núcleo de Lisboa, sou Diogo Lisboa, atualmente sou o presidente do Núcleo de Lisboa, e estamos aqui por causa da situação de Almaraz, que o governo espanhol quer continuar a prolongar o prazo de validade, já não há as condições mínimas para que a central nuclear continue a funcionar. Porquê é que tu achas que isso é um problema que faz com que um português esteja a manifestar-se em Lisboa? É um problema porque tanta radioatividade que poderá vir pela atmosfera ou pelo Rotejo, o Rotejo nasce em Espanha, atravessa parte do território espanhol, atravessa grande parte do território português e vem parar a Lisboa também. E uma central nuclear, se houver
um acidente a nível de contaminação de uma atmosfera ou de uma linha de água é muito complicado. Já temos exemplos, foi o caso do Japão há poucos anos, e tivemos o caso há 30 anos de Chernobyl, na antiga União Soviética, que foi muito complicado a nível de ambiente. E tens medo que isso aconteça agora? No futuro, se prolongarem o prazo de validade da central nuclear, no futuro poderá eventualmente vir a haver um acidente, num futuro, mas esperemos que não é? Todos esperemos que não, mas o que aconteceu no Japão há poucos anos e o que aconteceu na ex-União Soviética, é preciso as devidas responsabilidades por parte dos governos, tanto português e espanhol, mas sendo o governo espanhol o que tem o domínio da situação, lembrar-se das populações portuguesas e lembrar-se das nossas linhas de águas e da nossa... É o governo espanhol que decide ou não o prolongamento da central nuclear de Almaraz. O que é que tu exiges ao governo português nesta situação? O que é que tu exiges que eles façam? Através da Associação Quercus, o que eu posso pedir e exigir é que o governo português tome as devidas precauções, caso no futuro venha a haver um acidente nuclear a nível de uma descarga ou a nível de uma contaminação atmosférica, para que possa vir a prejudicar as populações portuguesas e também o meio ambiente em Portugal. O governo português deve ser interventivo e pedir explicações ao governo espanhol, caso no futuro... E achas que isso vai acontecer? Eu espero que sim. O governo português tem que ter uma posição firme e política para que isso venha no futuro poder dialogar com o governo espanhol e que o governo espanhol tenha respeito pelo governo português. Penso que isso também é importante. O governo espanhol tem que respeitar o governo português, senão o governo português também, como terá que fazer e já fez, é apresentar uma reclamação na União Europeia, porque é complicado. Quando é uma decisão que pode prejudicar outros países, o único país a tomar uma decisão a nível de uma central nuclear deve, pelo menos, Portugal, que é o país que está mais próximo e que tem o rio Tejo a passar na região de Espanha, de Almaraz, e que depois atravessa todo o território português até desaguar em Lisboa. É uma situação que deve haver diálogo e os portugueses devem saber o que é que se passa dentro da central de Almaraz, a nível de segurança. Sobretudo a nível de segurança. E o que é que se passa? Isso é o que iremos ver, mas eles querem prolongar. O que sabemos é que os prazos de validade de segurança da central nuclear estavam para terminar em 2010. Eles querem prolongar até 2020 e depois, no futuro, querem remodelações e obras para continuar a prolongar. No fundo, é a continuação da central nuclear de Almaraz, que todos nós não desejamos. Ao fim e ao cabo, nós em Portugal, a maior parte do povo português e também parte do povo espanhol não deseja que haja um acidente a nível nuclear. Muito obrigado. Nada, boa noite. Y de uranio andamos fatal, no queremos riesgo nuclear, ni energía otros países robar. Es momento de apostar y cambiar, poner tu vida a una placa solar. Con una pierna en círculos. Renovables, renovables, esa es la solución.